Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre as chamadas teorias sexuais infantis, que aparecem ali no início da fase fálica, segundo a psicanálise. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Então hoje nós vamos estudar algo que acontece ali no início da fase fálica do desenvolvimento psicológico, que é ali por volta dos 3 ou 4 anos. Então primeiro a gente tem a fase oral, né? Se a gente for considerar o desenvolvimento psicológico de acordo com a psicanálise freudiana, primeiro nós temos a fase oral, onde há um predomínio do prazer da criança na boca, e é através da boca que a criança conhece o mundo. Depois nós temos a fase anal, onde há um predomínio do prazer na região anal, e que é marcada por esse aprendizado da criança em controlar o esfíncter, ou seja, controlar ali a urina, controlar ali as fezes, a criança vai aprendendo a ter um controle sobre a musculatura do ânus. E depois disso, ali por volta dos 3, 4 anos de idade, se inicia a fase fálica. A fase fálica é aquela em que aquilo que o pênis representa tem um papel importante. É sempre importante na psicanálise a gente diferenciar falo de pênis. Falo não é o pênis, falo é o que o pênis representa. Então, toda vez que a gente analisa a fase fálica, a gente precisa considerar que a gente está pensando numa fase em que os significados sociais, culturais, que são atribuídos ao pênis ganham importância. O Freud está partindo de uma compreensão, então, que parte de uma sociedade patriarcal. Então, se a gente for olhar a história da humanidade até hoje, nós vamos ver que a maioria das sociedades, sejam no Ocidente, sejam no Oriente, foram sociedades patriarcais. E que o patriarcado é a estrutura de opressão mais antiga da humanidade, digamos assim. Então, o Egito Antigo, talvez o Egito Antigo tirando algumas épocas, né? Que ali o Egito é um caso bem excepcional em relação às mulheres poderem ter protagonismo. Mas se a gente pensa na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no mundo hebreu antigo, na China Antiga, na Índia Antiga, se a gente vai pensando na história da humanidade em diversas culturas, seja no Ocidente, no Oriente, nós vamos ver que o lugar do homem é um lugar especial, que o masculino tem um lugar especial. Então, quando a gente fala de falo, a gente está falando de tudo isso que essa sociedade patriarcal constrói sobre o masculino e sobre o pênis. Então, quando a gente ouve uma fala, por exemplo, como a fala do Bolsonaro dizendo assim que ele é imbrochável, então, de novo, imbrochável, aquele que está sempre com o pênis ereto, é aquele que não é covarde, aquele que é corajoso. Nós tivemos uma manifestação bolsonarista em que o Nicolas Ferreira fala, né, que nós não precisamos de leis, nós não precisamos de emenda. Ele fala ali que nós precisamos de testosterona. Então, de novo, a figura do masculino. O que é testosterona? É coragem, é força, é garra, é virilidade. Então, o que é o falo? O falo é todo esse conjunto de significados em torno da figura masculina. E na fase fálica vai ser uma fase em que a criança vai se deparar com isso. Vai se deparar com o significado que o pênis tem. Então, desde a infância, nós somos socializados de maneira que vai mostrando que aqueles que têm pênis têm uma diferença. A menina tem que brincar de boneca, a menina tem que brincar de casinha, mas o homem, ele brinca de carrinho. O homem, ele brinca de coisas que envolvem força, coisas que envolvem uma certa agressividade, coisas que envolvem um lugar de potência, um lugar viril, um lugar, né? Então, assim, e tudo isso, o que dá essa significação? É o pênis, aquele que tem pênis. Porque a criança, no início da fase fálica, ela ainda não tem uma consciência clara da diferença entre homens e mulheres. Então, uma outra coisa também importante da gente dizer é que a fase fálica vai ser essa fase da descoberta da diferença entre homens e mulheres. Então, o bebezinho, ele ainda não diferencia homem de mulher. Agora, com essa socialização, em que aquele que tem pênis é tratado de um jeito, aquele que não tem pênis é tratado de outro, que essa diferença vai aparecer. No entanto, antes da criança tomar consciência de que existe uma diferença entre homens e mulheres,
a criança ela vai desenvolver certas teorias sobre a sexualidade. Então, antes de entrar em contato de maneira clara de que existe uma diferença entre pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino, a criança ela vai precisar ali, ela vai elaborar ali algumas teorias sexuais. O que isso significa para a gente? Primeiro, que a sexualidade não se encontra significada a priori no inconsciente, mas aí se inscreve de modo contingente. Então essa é a primeira coisa. O fato de que a criança precisa elaborar teorias sexuais já nos mostra que nós não nascemos com conhecimento sexual inato. A diferença entre homem e mulher é construída. Não nascemos já sabendo que há essa diferença. A maneira como se dá a sexualidade, as orientações sexuais, a identidade de gênero, tudo isso é construído, isso não está previamente dado. Então a fase fálica é a fase dessa construção. E para isso, então, a criança vai passar pela formulação de certas teorias para tentar entender a sexualidade humana. A criança não nasce com um conhecimento inato sobre a sexualidade humana. Ela constrói esse conhecimento. E perceba, se inscreve de modo contingente. Então, na nossa cultura patriarcal, é assim que se dá o processo. Mas não necessariamente precisa ser assim. Não necessariamente a criança precisa aprender a categorizar as pessoas de modo binário, homem e mulher. Talvez se a gente vivesse em outra cultura, e há estudos de culturas, né? Há estudos de culturas que ao invés de binárias são trinárias. Então você tem o masculino, o feminino e o two spirit, os dois espíritos, por exemplo. Você tem outras culturas que a diferença entre homem e mulher não é dada pela presença ou não de pênis, mas por algum outro elemento. Mas na nossa cultura e na maioria das culturas e sociedades que a gente tem contato, em que o patriarcado vigora, a diferença geralmente está entre aquele que tem pênis, que a gente chama de homem, e aquele que não tem pênis, que a gente chama de mulher. Só que essa diferença não está inscrita, essa diferença não está dada, a criança não nasce já sabendo essa diferença. E as teorias sexuais infantis vão aparecer, então, antes da criança ter consciência dessa diferença. Mas a maneira como se dá essas teorias é contingente. Quer dizer que em outra cultura, se a sociedade for diferente, em outro contexto, pode ser que as teorias sejam outras, pode ser que a maneira de compreender a sexualidade seja diferente, pode ser que o processo seja diferente. A psicanálise não é determinista. Não significa que em toda a cultura é assim. Os achados do Freud, eles são condicionados psicologicamente, historicamente, politicamente. Então não devemos pensar que as teorias sexuais infantis é um processo necessário. Poderia ser outras teorias, poderia se dar de outro jeito, mas numa sociedade em que os significados giram em torno do fálico, é assim que costuma se dar. Outra questão importante também é que nessa fase inicial do desenvolvimento, as produções do imaginário infantil têm destaque para a imagem fálica. Então, esse período das teorias sexuais infantis é um período da fantasia, da imaginação, do imaginário da criança. A criança vai tentar entender a sexualidade humana e vai construir dentro do seu imaginário, dentro das suas fantasias, teorias sobre como se dá a sexualidade humana. E como nós vivemos numa sociedade patriarcal, isso vai se dar em torno da imagem fálica, da imagem daquele que possui o pênis e o que o pênis representa: virilidade, masculinidade, força, potência, virilidade. Um outro elemento também é que esse período das teorias sexuais infantis é uma primeira resposta ao enigma do sexo. Então existe um enigma, existe alguma coisa que a criança não compreende, existe uma coisa que nós não compreendemos. O sexo sempre será um enigma, o sexo sempre carrega mistério. A sexualidade humana tem seus próprios mistérios. E nós podemos dizer assim que para a criança é mais misterioso ainda, porque no início da fase fálica ela ainda não entende direito que existe uma diferença entre homem e mulher, entre aquele que tem pênis e aquele que não tem pênis. Então isso é anterior à descoberta da diferença entre os sexos. Então, isso que a gente precisa ter em mente. Ou seja, primeiro, as teorias sexuais infantis mostram que nós não nascemos com um conhecimento inato, a priori, sobre a sexualidade humana. Que esse conhecimento é construído ao longo do desenvolvimento e que esse processo é contingente, poderia se dar de outra maneira.
Segundo, que as produções do imaginário infantil se dão com destaque para a imagem fálica. É um período do imaginário e da fantasia da criança, mas que gira em torno, pelo fato de nós estarmos numa sociedade patriarcal, dos significados que o falo tem nessa sociedade. E terceiro, isso é uma resposta ao enigma, ao mistério do sexo, e é anterior ao momento em que a criança tem consciência da diferença entre os sexos. Então, a gente pode citar aqui quais são as teorias que geralmente as crianças nessa fase, dos 3, 4 anos de idade, elaboram para tentar lidar com o enigma da sexualidade. É importante dizer, não é de maneira determinista, não quer dizer que todas as crianças elaboram essas teorias, não quer dizer que todas as crianças elaboram todas essas teorias, mas são teorias que geralmente nós encontramos presentes no imaginário infantil. A primeira teoria é a teoria da universalidade do pênis. Uma coisa que é importante dizer, o Freud era um homem. O Freud se concentrou no modo como a criança, o homem, a criança masculina, lida com esse problema. Então aqui a gente vai pensar no masculino, na criança homem. Eu vou depois falar de teorias ligadas às mulheres. Mas primeiro Freud concentrou sua atenção nas teorias elaboradas por homens, por crianças do sexo masculino. Então, a primeira teoria, elaborada por crianças do sexo masculino, ou a gente poderia melhor dizer crianças com pênis, para a gente evitar uma conotação, agora que a gente sabe sobre a questão da transexualidade e tudo mais. Então, vamos falar de crianças com pênis. As teorias que crianças com pênis geralmente elaboram. A primeira é a teoria da universalidade do pênis. Então, se eu sou uma criança e eu ainda não tenho consciência que existe uma diferença entre homem e mulher, o que é o natural? Eu pensar que todo mundo é igual eu. Então, a primeira teoria é que todo mundo é como eu. Todo mundo deve ter o mesmo órgão genital que eu. Então, essa é uma teoria que às vezes a criança nem precisa elaborar muito, né? É uma teoria que já está dada, assim, olha, eu tenho pênis, meu corpo é assim, todo mundo está de roupa. Eu não vejo as pessoas sem roupa. Mas eu imagino que debaixo da roupa todo mundo é igual eu. Todo mundo tem um pênis. Então, a teoria da universalidade do pênis se sustenta na ignorância da vagina. O menino não sabe que existe vagina. O menino não sabe que existe pepeca. Eu estou aqui 3, 4 anos de idade, antes da criança tomar consciência, ali da diferença entre homem e mulher. E também, é uma teoria que se baseia no desconhecimento da diferença de sexo, onde só conta a existência de um órgão genital, o órgão genital masculino. Então a criança, o menino, ele interpreta que todo mundo tem pênis. Às vezes pode acontecer até da criança interpretar que não só todas as pessoas têm pênis, como até interpretar certas coisas como pênis sem ela ser. Então às vezes tem histórias, de crianças que vê um carro parado e o carro está vazando óleo e a criança pensa, lá o carro está fazendo pipi. Porque a criança às vezes imagina que até o carro deve ter alguma coisa análoga a um pênis. Às vezes isso acontece. Então isso é antes da criança ter essa descoberta de que existe uma diferença. Nós podemos aqui lembrar do exemplo daquela novela Chocolate com Pimenta, em que o menino foi criado como uma menina, a Bernadette, e ela não tinha visto pessoas sem roupa ainda. Então ela imaginava que todo mundo era igual ela, que todo mundo debaixo da roupa era igual ela. O quê? Todo mundo tinha um pênis, Então um dia, ela já na adolescência, ela vai tomar banho de rio e ela vê uma menina sem roupa e percebe, não é assim. Nem todo mundo tem pênis. Eu lembro de uma história também, de uma criança uma vez que eu vi, que quando ela viu pela primeira vez a priminha tomando banho numa banheira e percebeu que a menina não tinha pênis, ele saiu lá, dizendo assim, ela é diferente, ela é diferente, ela é diferente. Porque nesse período aqui, 3, 4 anos de idade, a criança ainda não sabe que é diferente. Ela pensa que todo mundo é como ela, geralmente. Então, o que a criança desconhece, nessa teoria da universalidade do pênis? Ela também desconhece o papel da fertilidade do esperma. Nessa idade, 3, 4 anos de idade, a criança ainda não sabe o que é gozar no sentido de ejacular. Então, a criança não sabe que do pênis sai outra coisa além de xixi. A criança ainda não sabe que do pênis sai sêmen. Então, nesse período ainda, a criança não tem essa noção do esperma. Isso é interessante da gente pensar, Porque só faz sentido eu pensar que tem esperma, se eu penso que esse esperma vai ser colocado em algum lugar. Mas aqui a criança não sabe que existe alguma coisa, o esperma, que é colocado em algum lugar. Então a criança acha que todo mundo tem pênis, mas ela ainda não sabe que o pênis fertiliza, que o pênis tem o poder de soltar uma coisa branca que vai engravidar uma mulher. Então a criança ainda não sabe disso.
Outra coisa que a criança ou menino desconhece é a existência do orifício sexual feminino. Então a criança não sabe que tem um buraquinho na mulher, né? Que ao invés de um pênis, ela tem um buraquinho, que é a vagina. Todas as teorias sexuais elas têm um fundo de verdade. Então a gente vai entender aqui que todas as teorias sexuais têm um fundo de verdade. Qual que é o fundo de verdade da teoria da universalidade do pênis? Que a mulher tem algo que parece um pênis, né? Ela tem um clitóris. Então, na verdade, é uma teoria divertida, mas é uma teoria que tem ali um fundo de verdade. Depois a criança vai ter a experiência de ver pela primeira vez uma menina tomando banho, um priminho, ou brincando. Vai ter algum momento ali, 4 anos de idade, naquele período, que a criança vai ter essa experiência de descobrir que, na verdade, nem todo mundo tem pênis. Uma segunda teoria que muitas crianças formulam nessa idade é chamada de teoria da cloaca. O que é a teoria da cloaca? Essa já é uma teoria sobre a pergunta de onde vêm os bebês. Então essa é uma pergunta que as crianças vão ficar pensando, é um enigma, né? De onde vêm os bebês? Como que se gera as crianças? Como que nasce a criança? De onde que ela vem? E aí alguns meninos, né, como eles não sabem que a mulher tem um buraquinho chamado vagina, o bebê tem que sair de algum buraco. Se não é da vagina, porque a criança não sabe que existe vagina, de que buraco que saem os bebês? Algumas crianças vão imaginar que os bebês nascem do ânus, que os bebês nascem pela via anal. Então, algumas crianças, antes de descobrirem que existe pepeca, que existe vagina, vão imaginar que as crianças nascem pela via anal. Essa é uma teoria que algumas crianças formulam, de que, na verdade, os bebês, então pode ser que uma criança vê uma mulher grávida e ela vê lá, o bebê está dentro da barriga dela. E depois ela vai fazer igual o cocô, né? Vai cagar o bebê, alguma coisa assim. Então algumas crianças têm essa fantasia, esse imaginário de que, na verdade, os bebês nascem do ânus. Os bebês nascem pelo ânus, né? Que eles estão lá na barriga igual o cocô, eles estão na barriga da mulher, em algum momento eles vão sair pelo ânus. E essa é uma pergunta que aparece muito para a criança. De onde vêm os bebês? Qual que é a origem dos bebês? É uma questão que vai se colocar nesse momento. Uma terceira teoria, muito comum nas teorias sexuais infantis, é a teoria sádica do coito. Então, algumas crianças, ali por volta dos 3, 4 anos, podem ter a experiência de acabar ouvindo. Então, elas estão dormindo bem de madrugada, acorda no meio da noite, alguma coisa assim, e ouvem lá do quarto da mãe vindo um barulho, vindo gemidos, vindo algum som. Acaba que a criança em algum momento vai ter algum contato com isso, né? Não dá, a gente tenta não deixar as crianças ter contato com isso, mas acaba que em algum momento a criança vai ter contato com a ideia do coito. Ou será, ela vai estar brincando, vai correr ali para casa, vai abrir a porta do quarto da mãe e vai pegar a mãe e o pai juntos. E a teoria do coito que a criança pode desenvolver é uma teoria violenta, como se o coito fosse uma violência. Nossa, minha mãe estava chorando. Nossa, minha mãe estava gemendo de dor. Nossa, o meu pai estava em cima da minha mãe. E a criança não pode desenvolver uma teoria de que o ato sexual é uma violência, é uma coisa sádica, é uma violência contra a mãe, alguma coisa assim. O pai está fazendo uma coisa violenta com a mãe. Então, uma terceira teoria que as crianças formulam para tentar entender o enigma da sexualidade é essa teoria sádica do coito. Essas teorias aqui, o que eles mostram para a gente? Principalmente a teoria da universalidade do pênis e a teoria da cloaca. É uma falta de saber sobre o feminino. Então aqui a gente está falando do menino. O menino não sabe que a mulher tem vagina. O menino não sabe que os bebês que a mulher dá nascem pela vagina. Ou seja, o menino não sabe o que é a mulher. O menino não sabe o que é a mulher. Há um não saber sobre a mulher. Isso na psicanálise é muito interessante da gente pensar. Que desde a infância o menino não sabe sobre a mulher. O menino não sabe que a mulher não tem um pênis. O menino não sabe que a mulher tem um orifício. Há uma falta de saber sobre o feminino. E é interessante da gente pensar isso, né? O quanto a gente não sabe sobre o feminino desde a nossa infância. A gente não sabe da mulher. A mulher está no não saber, numa ignorância. O homem é ignorante sobre a condição da mulher, sobre o que é ser mulher. Até a teoria do Freud mostra isso, porque ele concentra os estudos das teorias sexuais infantis no menino. O próprio Freud não sabe sobre a mulher. Há uma falta de saber sobre o feminino. Mas como vocês podem ver, todas essas teorias têm um fundo de verdade. Se a gente considera a teoria da universalidade do pênis, a gente pode até dizer que tem o clitóris,
que parece um pênis. Se a gente considera a teoria da cloaca, a gente vai dizer, tudo bem, a mulher não costuma ter filho pelo ânus, não tem, né? O bebê nasce pela vagina. Mas alguns animais nascem ali na cloaca, né? Também a teoria sádica do coito. Tudo bem, o coito não é bem um ato de violência, mas envolve uma dor prazerosa, envolve sadismo. Então, sexo e violência não necessariamente se afastam tanto assim. Envolve uma mordida, envolve alguma coisa que envolve dor também. Então, é uma falta de saber sobre o feminino. No entanto, né, há algumas outras teorias que podem aparecer, e aí a gente pode pensar na mulher agora. O Freud não se concentrou tanto na mulher, mas existe uma teoria que é mais característica da mulher. Qual que é a teoria que é mais característica da mulher? É a teoria do engravidamento pelo beijo. Então, de onde vêm os bebês? Essa pergunta vai aparecer. Em algumas meninas, né, principalmente meninas, pode aparecer no menino também, mas é mais comum em meninas, é a teoria de que o beijo engravida. Né? Então, essa é uma teoria geralmente feminina, de que a criança é gerada pela boca durante o beijo. E algumas crianças têm esse medo, né? Nossa, será que eu vou engravidar pelo beijo? Algumas meninas têm essa fantasia de que se eu der um beijo eu vou engravidar. Uma quinta teoria que às vezes aparece também é a teoria do despudor do casamento. Essa teoria do despudor do casamento é uma teoria de que os casados não têm pudor entre si. Então, algumas crianças vão fantasiar de que as pessoas que são casadas, elas urinam na frente do outro, ou seja, elas não escondem. Porque para a criança, nesse período, ela já vai ter ali passado pela fase anal e ela vai ver que existe todo um pudor sobre a urina e sobre o cocô. Ah, você vai no banheiro cagar sem ninguém ver. Ah, você faz xixi, tem que ser no cantinho, tem que ser sem ninguém ver. E aqui a ideia de que aquelas pessoas que namoram, que são casadas, na verdade, elas não têm mais esse pudor. Então, uma faz xixi na frente do outro, uma mostra a bunda para o outro, e às vezes pode parecer uma fantasia de que elas misturam os seus fluidos, misturam o seu sangue, o sangue da menstruação. Assim, não aparece como esse conteúdo, porque a criança ainda não sabe da menstruação, mas pode aparecer alguma ideia de que elas misturam o seu sangue, de que elas misturam as coisas. Quando a gente pensa a teoria das sexuais infantis, a gente percebe, então, que embora elas sejam equivocadas, elas possuem fragmentos de verdade. Essas teorias são saudáveis, mostram o imaginário da criança e mostram esse não saber. E isso também é importante para a gente ter um certo cuidado, né? Porque se a criança manifesta um saber sobre o sexo que não é compatível com a idade dela, a gente pode ter aí um indício de um abuso sexual ou de que essa criança está sendo exposta a algum conteúdo que não é apropriado para a idade dela. Então, o normal é que a criança fantasie no seu imaginário um monte de teoria sem sentido. Agora, se a criança está sabendo sobre o sexo nessa idade, 3, 4 anos, ela já sabe que tem uma diferença de pênis com vagina, ela já sabe de maneira clara isso, de uma maneira estranha, de uma maneira... Como que ela está sabendo? Se a criança já sabe que do pênis sai sêmen, que é ejaculação, se a criança já sabe desse líquido branco, nessa idade, isso é, então, para a gente um indício de ficar atento. Como assim essa criança já sabe disso? Como assim? Porque essa é a fase justamente que a criança não tem esse saber e que ela então vai fantasiar no seu imaginário. Se a criança sabe que existe esperma nessa idade, por exemplo, é um sinal aí de alerta, né? Alerta sério para a gente poder pensar sobre isso. Então é isso, essas são as teorias sexuais infantis. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, aí na descrição tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. E até mais.